Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver essa gravação. Me chamo Júnior Medeiros, faço parte da agência CTN, que é o Centro de Treinamentos e Estágios do Nordeste. Na oportunidade, estamos aqui com mais um curso de capacitação profissional, dessa vez do nosso eixo tecnológico chamado Academia da Indústria. Se trata de 6 cursos livres voltados para quem trabalha ou deseja trabalhar em fábricas e indústria da sua região. Nós já tivemos o primeiro curso, chamado Auxiliar de Produção de Alta Performance, e agora começamos hoje a aula inaugural, a aula 1, a aula introdutória do curso, chamado As Noções Básicas sobre as Rotinas e as Operações do Almoxarifado. Encorajamos você, então, a assistir todas as 5 aulas que vão compor esse curso online dessa semana. E se você está vendo esse vídeo através do canal do YouTube ou outra forma, nós pedimos que você, se for no YouTube, curta esse vídeo, mas se você quiser ter acesso a todos os cursos livres da Academia da Indústria, entre em contato conosco. Aqui está o nosso WhatsApp, DDD 859 9145 3750. Quem assistiu o curso de auxiliar de produção percebeu que, se você seguir toda a trilha pedagógica que nós queremos propor para você aqui, a tendência é você alcançar igualmente o que foi falado no curso passado, auxiliar de produção. Você vai ter noção sobre quais são os princípios de um profissional que tem uma boa, uma alta performance, não só enquanto ele está ali abastecendo, né, a produção de uma fábrica, mas agora, desde o início de tudo, quando recebe os insumos, quando se recebe as matérias-primas, que é o caso que nós chamamos de almoxarifado, aquele depósito, só para, de forma didática, separar o depósito de matéria-prima, que é o almoxarifado, para o depósito de produtos acabados, ou o departamento de produtos acabados, que é a expedição. Então, aqui na ponta, se recebe a matéria-prima, lá na frente, essa matéria-prima vai se transformar em produtos e vai ter que deixar na mão do cliente. E no meio está algumas noções sobre o que nós falamos, gestão da produção. Pedimos que você faça, então, passo a passo, curso a curso. Cada capítulo chama um degrau do seu conhecimento, ou então um passo na sua trilha pedagógica, mas você que estiver realmente compromissado em assistir todas as aulas, você vai ver que a sua competência profissional vai ser melhorada. A competência profissional de alguém é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que fazem com que alguém um dia começa de uma forma humilde, como auxiliar de produção na empresa, mas depois de um determinado período de tempo ele vai conseguindo novos conhecimentos e com esses conhecimentos novas habilidades e, claro, com boas atitudes, ele chega a fazer parte da liderança da empresa ou, quem sabe, ter seu próprio negócio. É a ideia não só da Academia da Indústria, mas dos demais programas de capacitação da agência Centene. Nós queremos, então, começar com você que já viu o auxiliar de produção, mostrando que, nesse modo de almoxarifado, você vai agora adentrar na empresa. Considere, então, o curso passado, auxiliar de produção, ou quais são os princípios que levam um auxiliar de produção a ter uma alta performance. Entenda que aquele curso foi muito geral, introduzindo você sobre o perfil de um profissional que trabalha na indústria. Perceba que quem assistiu todos os capítulos, todas as aulas, a essência é ser alguém com foco, com disciplina, que aproveita bem seu tempo para produzir. Ele não gasta seu tempo com ocupações desnecessárias, mas ele se preocupa em produzir, em ser eficaz e eficiente. Mas agora, com esse curso inicial, que são as rotinas do almoxarifado, e encorajando você a ver todos os demais cursos que vai falar sobre a produção propriamente dita.
E terminando com o produto acabado lá na expedição, ou seja, você vai passear sobre os 3 grandes setores de uma fábrica. Tais conhecimentos, uma vez que aqui a aula vai ficar gravada, será muito importante para você quando o dia conseguir elevar o seu nível dentro de uma empresa, de uma fábrica, para o nível de supervisão, de gerência, ou, quem sabe, ter o seu próprio negócio. Porque, de forma didática, a Academia da Indústria foi pensada também nisso. Alguém que sonha em ter a sua própria fábrica, uma fábrica pequena, mas é sua. Mas também, se você deseja crescer numa empresa de fábricas de médio, de grande porte, para chegar no topo tem que ter méritos, tem que ter conhecimentos, tem que ter, com esses conhecimentos, novas habilidades e sim, as atitudes faz com que você chegue a um cargo de liderança por, como o próprio nome aqui está dizendo, meritocracia, uma vez que você está ali por competência. Nós citamos no curso passado que se alguém vê uma tartaruga em cima de um poste, certamente alguém a colocou ali. É o caso de nós acharmos em determinados ambientes, até mesmo fábricas, pessoas que estão no cargo de liderança, mas sem a competência exigida para aquele cargo. Então, não é bom para ele, não é bom para a equipe. Por outro lado, quando você decide seguir uma carreira que é uma cadeira ascendente, você está subindo. O que acontece? Você vai ganhando os novos conhecimentos, quer seja através de um curso como esse, onde nós vamos dispensando para você os conhecimentos necessários, claro, um saber teórico, mas é preciso colocar isso em prática para que esse conhecimento vire que uma habilidade. Por outro lado, quando você entra numa empresa de uma maneira humilde e vai rodando em vários setores da empresa, com certeza há um conhecimento ali prático, conhecimento oriundo da experiência. E isso vai gerando novas habilidades para você, o que vai fazer com que você cresça na empresa serão as suas atitudes. Daí, quem assistiu o módulo passado, falamos sobre você deve ser alguém proativo, alguém motivado sempre, porque aí é uma questão de tempo. Você conseguir o seu espaço como alguém que vai crescer na empresa. Quando não há uma gestão de recursos humanos, digamos assim, excelente, às vezes não se mapeia talentos. E com a tendência, alguém que é talentoso, que começa como auxiliar de produção, auxiliar de almoxarifado, roda a fábrica toda, vai lá para a expedição, quando ele não consegue voar mais alto, quando ele vê que não há espaço, a tendência, ou ele vai para uma concorrência, ou monta o seu negócio. Nós acreditamos que as empresas hoje, em tempos da quarta revolução industrial, em tempos em que as tecnologias estão aí presentes e até mesmo acessíveis. Haja visto que muitos são os governos que estão investindo com acesso a crédito para grandes, médias e pequenas empresas terem acesso a essas tecnologias. Qual a diferença hoje, então? O que nós percebemos, o que está fazendo a diferença é o capital humano. Na verdade, chamamos de talentos humanos. São pessoas que viram que só envelhece quem não se atualiza. Mesmo pessoas que já estão ali na casa de 50 anos de idade, olha para frente e diz, eu posso chegar aos 60, 65, trabalhando aqui, ou quem sabe um dia sendo um consultor, mas ele percebe que é preciso se renovar e isso envolve novos conhecimentos. Nós esperamos, então, que com esse curso auxiliar do almoxarifado, você ganhe novos conhecimentos. Encorajamos você a concluir toda a trilha pedagógica da Academia da Indústria para que esses conhecimentos se tornem habilidades. Aí nós já vimos as habilidades, elas se dividem em 2 grupos, as habilidades técnicas, chamadas as hard skills, e as habilidades comportamentais, chamadas de soft skills. No caso do auxiliar do almoxarifado, ele precisa saber dominar pelo menos essas 4 grandes ou básicas rotinas do setor.
Se é uma pequena fábrica, por exemplo, de laticínios, ou uma fábrica de doces, ou até mesmo, eu vi no sertão da Paraíba, cooperativas de sapateiros. Grupos de profissionais que iam trabalhar numa fábrica de sapato e resolveram empreender de forma coletiva. 20 pessoas se uniram e eles mesmos são os donos do negócio, são cooperativa. E ali, entre eles, tem que alguém cuidar das compras dos insumos. E aí, entre eles, tem que saber comprar. Por isso que nessa primeira aula do nosso curso auxiliar de almoxarifado, pensamos naquele profissional que trabalha numa fábrica pequena, cujo diretor, cujo proprietário, ou ele mesmo é o dono da fábrica, tem que saber comprar. Mas no caso do nosso treinamento, nós queremos aqui enfatizar que é um curso voltado para o auxiliar que vai ajudar o gerente, o gestor, o diretor, o dono da empresa no processo de compras. Aí, claro, ele comprou, ele vai ter que saber trabalhar em receber essa mercadoria, conferir se o que foi pedido bate com o que vem na nota fiscal, fazer a conferência quantitativa, qualitativa, a maneira de guardar esse produto, estocá-lo de forma correta, também aprender a lançar esse produto, ele vai ter que entrar no sistema, né, mesmo a questão das notas fiscais, mas o sistema de controle da própria empresa, e, por fim, ele tem que entender que faz parte de todo o ambiente de fábrica, ter um momento em que ele vai ter que se ocupar com a limpeza e organização das máquinas, do ambiente de trabalho. Isso é importante, são as hard skills. Assim como no modo de auxiliar de produção, as habilidades comportamentais, nós resolvemos as mesmas. Você vai estar trabalhando com um grupo de pessoas, no caso de uma fábrica grande ou mesmo pequenas, mas tem que ter senso de liderança e também saber trabalhar em equipe. Devido a isso, já que é gente, haverá momentos em que poderá surgir conflitos, desavenças, e nós temos que saber trabalhar com a forma adequada de resolver os problemas, resolver conflitos. O ideal é a prevenção. Isso tem tudo a ver com a assertividade na comunicação, e muitas vezes também os atritos acontecem por falta de má gerenciamento da rotina, das distribuições das tarefas. Aí o tempo não é bem gerido, não consegue atingir as metas, eficácia e eficiência, termina alguns ficando desanimados, reativos, bola murcha, mas nós queremos que todos sejam proativos, sejam pessoas entusiasmadas, ou seja, bola cheia, alguém que está ali para fazer seu trabalho e o trabalho da equipe. Mesmo em tempos de dificuldade, eles são resilientes. Esses assuntos, você vai ver que ele vai estar distribuído durante todos os 6 cursos da Academia da Indústria. Haverá momentos que ele vai falar de um de outro assunto desse. Por quê? Esse assunto do auxiliar do almoxarifado, que é o segundo curso, né, de forma didática da Academia da Indústria, nós achamos que se você conseguir desenvolver de forma adequada essas habilidades técnicas, repetindo, se alguém que auxilia no processo de compras, auxilia no processo de recebimento da mercadoria, conferência, estocar de forma correta, depois, como levar esse produto até a produção, porque você está recebendo insumos, matérias-primas, e essa matéria-prima precisa chegar na produção. Então, há um controle interno disso, há um sistema, uma ordem de fabricação, que você tem que aprender a colocar isso de uma maneira adequada. E, claro, cooperar com a limpeza das máquinas e ambiente de trabalho. Dessa forma, sendo alguém que trabalha em equipe, que coopera para que haja um ambiente de produtividade, um ambiente em que há uma prevenção, uma preocupação em ter um clima organizacional agradável, certamente você vai crescer na empresa. Assim como o auxiliar de produção se destaca quando você está fazendo o trabalho de forma correta, mais uma vez, como auxiliar de produção, do mesmo modo, um bom
auxiliar de almoxarifado que pratica isso, ele vai se destacando, pode ser, quem sabe, o líder do seu setor, ou, por que não, um dia, o gerente de uma fábrica. Vai depender do seu senso de responsabilidade e de confiança aqui. Isso é importante. Eu vou dizer que é como se fora atitudes. Se as suas atitudes não mostrarem responsabilidade e confiança, você pode saber tudo isso aqui de cor salteado. Mas quem trabalha no almoxarifado, nos estoques, tem que ser alguém de confiança. É um alfinete que está aqui, é um clipper. Você é alguém que sabe muito bem diferenciar. Isso é da empresa, isso não é meu, eu sou alguém de responsabilidade. A minha palavra-chave é confiança. Se não tiver isso aqui, meu amigo, minha amiga, você não ficará no almoxarifado, nem no estoque de produtos acabados, nem na produção. Mas, por outro lado, se você é alguém que passa confiança e responsabilidade, mesmo que tenha dificuldades ainda com o sistema, ou até mesmo como fazer alguns detalhes de estocar os produtos, isso é importante, mas a confiança, o senso de responsabilidade é essencial. Você precisa ter isso aí. Eu espero que você entenda nessa aula introdutória que a principal característica, a principal exigência de um auxiliar de almoxarifado é confiança. Principalmente porque você já vai estar no nível em que é um auxiliar de almoxarifado que auxilia a diretoria da empresa no processo de compras. Daí, você vai ver nos módulos seguintes se uma fábrica trabalha com produção puxada ou empurrada, de uma maneira rápida, todas as duas vai precisar ter uma demanda do período. Essa produção puxada é aquela que eu só vou produzindo à medida que os pedidos vão aparecendo. E eu digo para o cliente, o seu produto vai chegar em tantos dias. Já a produção, que nós chamamos de empurrada, é aquela que vai produzindo, produzindo e tem que ter uma força de venda para escoar a produção. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma produção empurrada, alguém tem uma previsão, nós vamos tentar vender durante 3 meses, uma determinada coleção, no caso das fábricas de confecções, eles têm uma previsão de que vai vender e eles já começam a comprar os insumos para aquela coleção. E espera-se que, no final daquele período, realmente a força de venda tenha atingido todas as metas de vendas e a produção tenha condições de fazer, de acordo com a programação, entregar os produtos. Mesmo caso, mesma produção puxada, em que é aquela que espera primeiro o cliente fazer o pedido para depois fabricar, todas têm uma previsão já mais ou menos um período de 2 de 3 meses, o que vai ser produzido. E o auxiliar do almoxarifado, muitas vezes, é convidado pela diretoria da empresa para comprar alguns itens, alguns nós chamamos insumos de produção. Às vezes, todos. Daí perceba a responsabilidade de tal pessoa. Primeiro passo, essa é uma aula introdutória. Você precisa, de tempos em tempos, fazer um inventário. O que é inventário? É olhar o que está no estoque. Quando eu falar estoque aqui, entendo estoque de matérias-primas, que é o que a gente vai chamar de almoxarifado. Eu preciso saber se o que está aqui bate com o que está no sistema. Muitas vezes há incompatibilidade. E você precisa entender que antes de comprar um produto, não pode confiar apenas no relatório do sistema. O relatório do sistema diz que determinado insumo está faltando mercadoria. Quando você vai ver no inventário, que é a contagem física do estoque, não está faltando, é muito produto aqui. Ou ao contrário, o sistema diz que, no caso, tem muitos insumos aqui, muitas quantidades. Quando você vai checar,
só dá para um mês, só dá para uma semana. Se você não comprar no tempo certo, no just in time, aí haverá problemas. Problemas de quê? Uma coisa é você comprar em grande quantidade para um período de tempo. Se for comprando em contas gotas, você vai ver que o preço é diferente. É importante, então, nós falarmos um pouco sobre como gerenciar as compras de forma eficaz, ou seja, obter no momento certo todos os produtos necessários para uma campanha de vendas, mas também de forma eficiente, que é obter preços competitivos, mas sem perder a qualidade. E, se for no caso de alimentos, com cuidados em relação à validade, também até mesmo as formas de pagamento. Então, perceba que um profissional que nós chamamos auxiliar do almoxarifado, que participa do processo de compras, ele precisa ter parceiros, no caso aqui, fornecedores, que sejam tipo sócio deles. É alguém que, puxa, esse cara aqui é um parceiro diamante, é alguém que me fornece os insumos sempre no bom preço, chega no tempo certo, porque eu vou trocar por um cara que momentaneamente às vezes está com um preço menor, mas ele é bronze, ele não é confiável. Uma vez eu estava com dificuldade financeira, esse parceiro aqui foi o parceiro mesmo em relação à forma de pagamento. Então, isso aí é importante você saber avaliar como é o seu fornecedor. Mais uma vez falando, se você é auxiliar do almoxarifado que participa das compras. Como é que se classifica o ouro, o prata, o bronze? Bom, às vezes é entrega no tempo certo, tem um bom preço, as condições comerciais são favoráveis, também tem muito a ver com o tipo de atendimento que ele dá para você, mas também tem a ver com chegar no tempo certo. Esses assuntos fazem parte da gestão de compras de um estoque, no caso de matéria-prima, de insumos de produção. Se eu compro demais, estoque parado é o quê? Perda de dinheiro. Então, eu preciso olhar a demanda para comprar no tempo certo. Eu preciso saber planejar minhas compras, qual a quantidade e qual o tempo certo de eu comprar. Para isso, eu não posso abrir mão de um bom inventário, que é avaliar como está o meu programa de computador com o estoque propriamente dito. E, além disso, eu preciso também, evidentemente, saber as outras rotinas de estoque, porque se eu não souber como organizar os produtos e houver avarias, então houve perda também. Tudo isso, pessoal, faz parte do dia a dia de um profissional que trabalha com a questão dos estoques, e nós vamos parando essa aula introdutória por aqui. Espero ver você na próxima aula para continuarmos o nosso assunto. Vou encerrar a gravação, desejando vê-lo no próximo capítulo para darmos continuidade a isso. Que Deus abençoe a todos.